Boa noite, pessoal. Começando agora mais um Pepinha Podcast, com a presença hoje sensacional de duas pessoas fantásticas. Vera Lamonier, ex-professor não, né? Professor e ex-conselheiro tutelar, e o Wesley Fonseca, conselheiro tutelar aqui da Planaltina. E professor, viu? Professor também, né? Da carreira da assistência social também. Da assistência social também. Hoje é um dia maravilhoso por receber esses dois, que são personagens maravilhosos da nossa cidade. Pessoas que são exemplo de vida para qualquer um nessa caminhada que Deus nos dá. Wesley, mais conhecido como Fuém, um grande pai de família, um cara que eu tenho um respeito enorme. Quem tem filho é ele. Por toda a tua história. Quem tem filho é ele. Aqui tem, viu, menino? Professora Vera, meu amor, eu não tenho palavras para dizer quem é você. Não tenho palavra. Porque a tua história dentro dessa cidade mostra uma trajetória linda. De acolhimento, de carinho, com as pessoas, ex-alunos. O microfone é seu, velho. Toma conta e conta para nós. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E falar da minha vida, um pouquinho da minha vida, é difícil. Sabe por quê? Eu vivo a comunidade. Eu vivo para a comunidade. Eu sempre vivi para a minha família e a minha comunidade. Eu não me vejo, primeiro, fora de Planaltina. Eu não sei viver. Eu sinto saudades, eu sinto falta. Então eu respiro Planaltina. Então os meus problemas são os problemas da comunidade. Isso é bom É demais. isso. Tudo que eu busco pela minha comunidade. Eu não falo em nome Vera. Eu sempre falo em nome de equipe. Equipe que busca. Eu nunca falo Vera Lamonier. De verdade, primeiro, eu detesto o microfone. Eu sempre estive nos bastidores. Odeio. Né? Por quê? Porque ele me inibe um pouco. Né? Ele me inibe. Ele tira de mim, assim, acho que a minha... Eu fico envergonhada, né? É incrível como o microfone Ele amarra faz isso. você, ele amarra você. Justamente. Engessa. Mas quando você fala, assim, de falar da minha história, eu tenho história de vida muito bonita. Às vezes eu paro para pensar, eu sou mãe, né? Eu tenho, esse ano completaram 7 filhos. Eu tenho 2 filhas biológicas e eu tenho 5 filhos do coração. Eu não fui em busca deles. Aí quem tem filho também é a Vera. Quem tem filho também é. De alguma forma, eu já tinha programado para mim, Vera, para minha família, vamos assim dizer, né? Uhum. Uma família grande, uma família com 7 filhos. E graças a Deus, aos trancos e aos barrancos, um dia derruba, um dia levanta, estão todos aí, né? Quantos anos, professora? Nossa, eu já sou aposentada. Só como aposentada eu já tenho 25 anos. Nossa. Só de aposentadoria? História, só de aposentadoria, porque eu comecei muito jovem. Ah. Eu fui professora do Mobral. Você começou com quantos anos, Vera? Como Aí eu professora? 14 anos, eu já dava aula no Mobral. Entendeu? 18 anos, gente, 18 anos, eu já era professora concursada. Por quê? Eu perdi meu pai muito cedo. Uhum. E eu sempre, eu vi minha mãe naquela dificuldade, a minha consciência me cobrava que eu tinha que ajudar minha mãe de alguma forma. Né? Eu vi a dificuldade da minha mãe, eram as dificuldades dos outros pais, dos meus colegas, da minha comunidade, dos meus vizinhos. Então eu queria uma forma, uma profissão até que eu ajudasse. Como é que eu poderia chegar? Aí eu fui estudar. Professor Afrânio, que Deus o tenha, foi à minha casa. E, Dona Maria, vim aqui conversar com a senhora que Vera é muito rebelde. Ela não quer fazer curso normal. E eu preciso salvar o curso normal de Planaltina. E eu não tenho aluno. Isso, Vera já estava matriculada para fazer contabilidade à noite. Já pensou, adolescente? Estudar à noite? Nossa, aquilo ali naquela época, né?
Era o ideal. Mas minha mãe conversou bastante comigo, o professor Afrânio. Aí eu lembro que na época ela abriu um precedente para que eu, Algamir, professora Algamir, grande guerreira, minha amiga, grande parceira, a Elza, A cara da UNB. nós fizéssemos 2 cursos durante o dia, que o curso normal era o dia todo, pesado, e à noite contabilidade. Aí fomos nós, normalista de 4 anos, aula sábado até 2, 3 horas. Almoçávamos na escola, chegava em casa, mal dava tempo, comer alguma coisa e voltar para a escola. Essa foi a minha luta. Me formei nos 2. Eu tenho uma identificação, não sei se vocês sabem, eu posso revelar uma coisa aqui para vocês? Fala aí, Pepe. O meu primeiro curso foi magistério. Vai, então tem Eu 3 sou, aqui. Tem magistério. eu sou professor, né? Meu primeiro curso foi magistério, Você estágio, fez magistério onde? tudo certinho, no Instituto São Francisco de Assis, em Vaza do Poço, Bahia. Olha só. Professor aqui também. Lá na terrinha. Lá na terrinha. Professor, mas também porque é o seguinte, só fazia magistério. Não tinha muita opção, não tinha muita opção. Só fazia magistério lá na minha cidade. A formação principal era... Mas então deu pra perceber de onde você tirou esse dinamismo, né? De falar, de gesticular. muito Porque bom. o magistério te ensina isso, essa didática, né? De você. E eu cheguei saber a conversar. lecionar, eu cheguei a dar aula, né? Bacana. Eu cheguei a ter turma, a conviver com os alunos. Quando eu vim para o Distrito Federal, foi que aí, magistério não, eu fui para a hotelaria, me apaixonei pelo hotel, né, todo aquele sistema de hotelaria. Mas aqui não é para falar de mim não, aqui é para falar da Vera, é para falar de você. Alô? Só abrindo bom um demais. parênteses aí, o que Legal. eu sinto falta hoje, no professor hoje, olha, longe de mim criticar a minha categoria. Sim. Eu acho que o professor, ele deveria ter esse preparo para ir para a sala de aula. Não é ele sair de uma faculdade, né, para uma sala de aula, sem ter a parte, vamos assim dizer, pedagógica, né, Wesley? Assim, o como preparar uma aula, como eu vou atingir os meus alunos, como que eu vou chegar, como é que eu alcanço os meus alunos? Com a física, com a química, né, com a matemática, com o próprio português. Com as tudo, artes cênicas, com todas as com armas que você todas. poderia usar Então, ali em volta. não, e às vezes o professor sofre tanto por ele chegar sem essa bagagem dentro da sala de aula. Ele chega, Às vezes a acaba turma ficando tá lá, engessado, né? ele chega, aqui, os alunos, né, tudo de olhinho regalado assim, e agora? O que eu vou fazer? Ele não sabe. No primeiro mês de aula é um terror, não é, Wesley? Para o professor que não tem esse preparo, entendeu? Então eu acho que deveria ter nas faculdades um professor que fosse para esse lado, vamos assim dizer, da sala de aula de regência, de ter essa preparação, ou a própria Secretaria de Educação promover essa preparação do professor. Nós teríamos menos, com certeza, reprovação em sala de aula e menos professor doente, de licença, se houvesse esse preparo para o professor. Havia muita rebeldia de alunos na época em que você era professor. Do logo no mesmo início. jeito. Do mesmo jeito. A rebeldia. Hoje eu sinto o distanciamento dos pais, né, dos filhos, da própria família. Porque os pais saem cedo para trabalhar. Eles saem de madrugada. No conselho tutelar, a gente vê muito isso. Ele sai de madrugada, ele chega quase de madrugada e aí 2, 3 horas depois ele está saindo de casa. Não tem como acompanhar. Ele não vai na escola, ele não sabe se o filho está indo na escola. É uma surpresa para os pais, ou na maioria das vezes para as mães, que a maioria não tem o acompanhamento do pai, ficar sabendo que o filho não vai para a escola. Ela não sabe, ela não fica sabendo, não tem como saber. Então, eu acho que esse distanciamento da família, da escola, dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Se você pegar um aluno, aquele aluno que dá muito trabalho em sala de aula, Ele tem algum problema familiar. ele tem um problema familiar. Você pode buscar quantas e quantas vezes eu fui
visitar, pegava o endereço na secretaria, visitar os alunos, a casa dos alunos, saber a realidade dele, o que estava acontecendo com ele, o porquê de toda aquela rebeldia, o porquê, sabe, daquela estupidez, sabe, daquela tristeza, daquela angústia. Ignorância. Na verdade, a escola, Vera, é onde que a gente descobre a maioria dos problemas, né, da sociedade. Ali o professor, ele vai saber entender e assim, levar até para o coordenador pedagógico, para a orientadora educacional, até para o conselho mesmo, o problema que aquela criança ali está passando. Né? Então, assim, na maioria dos casos, problema, por exemplo, que chega no conselho tutelar, os casos mais complicados são aqueles que são vistos ali na escola, pelo professor, pelo profissional de educação. Isso aí, a escola é um ambiente riquíssimo, né, para descobrir quais são os problemas ali que as crianças... E os próprios pais, né, às vezes não Eu sabem. estou diante de duas pessoas que têm uma paixão enorme. Enorme. Eu falo porque eu sou testemunha. Uma paixão enorme pela causa da criança. Uma paixão enorme pela causa do adolescente. Conselheiros tutelares. E o que é ser conselheiro tutelar no Distrito Federal hoje? O que é ser, meu amigo Fuem? Pois é, Pepinha. Assim, eu desde de pequeno já gostava de lidar com situações, com crianças, né? Gostava de várias atividades. Né? Falar um pouquinho assim da história, que você me perguntou quem é o Wesley. Eu vou falar para você que um pouquinho desse cara para mim Pra chegar, dizer né? como é que Você chegou. como foi essa paixão de ser conselheiro tutelar, né? Então, meus pais são daqui mesmo, da cidade. Minha mãe são pessoas simples daqui, né? Meu pai, o Manuel Guimarães, minha mãe Edmei Fonseca. Então, assim, juntou esses dois daqui, da cidade, né? Meus avós também são daqui, então são pessoas daqui, né? Da Respira a cidade. cidade. Respira a cidade. Então, nasceu aqui desde quando Planaltina foi ser construída, né? Antes de Brasília ser construída praticamente, meus avós já eram daqui. Então, assim, meu avô, quando chegava alguém lá em casa, ele falava: você é filho de quem? Porque antigamente as pessoas falavam assim, né, velho? É filho de quem? Eu falava: se eu vou falar de quem ele é filho, o senhor não vai saber. Porque antigamente todo mundo era assim, né? Apresentar a namorada, né? É filha de quem? É filha de quem? É desse jeito. Porque ele pensava ainda que, né, era igual antigamente, aqui a cidade. E aí, muito novo ainda, criado, eu nasci ali no setor tradicional, né, ali na Hugo Lobo, mas jovem eu fui morar no Roriz. Minha mãe mudou para o Roriz e tudo, separou do meu pai, e eu fui para o Roriz. Foi uma das fases melhores da minha vida, na adolescência, no Jardim Roriz, aquela fase do chafariz, a molecada soltando pipa, jogando bola, era o dia todo brincando, se divertindo. Coisa que eu vou hoje no Roriz, eu fico tão triste quando eu vou e vejo o campo vazio, né? O campo de futebol, às vezes, assim, como não era há 20, Sem 30 vida, anos né? Sem atrás. vida. A criançada brincando, se divertindo. Então tinha as fases, né, Vera? As fases, por exemplo, a fase de pipa, que eram as férias, onde ventava, as fases de jogar peão, jogar em finca na época da chuva, de brincar. Essa atividade era gostosa demais pra gente. E brincava, ia pro córrego, e a mãe ficava preocupada às vezes, porque o menino tava tomando banho. Mas assim, essa alegria, esse dinamismo que essa infância trouxe, né? E a gente às vezes no conselho tenta resgatar, porque hoje em dia o menino basicamente ele fica no celular o tempo todo, né? E aí depois de um tempo a gente se mudou novamente, né, para o setor tradicional, fui morar com meu avô, né? E a gente, todos nós fomos morar novamente no setor tradicional. E aí eu com 14 anos eu fiz o primeiro concurso meu para entrar no magistério, que aí já tinha uma provinha, Vera. Lá em 95 já tinha uma provinha para a gente poder entrar no magistério. E aí foi o primeiro processo de seleção. Entrei no magistério e tudo. Aí era só eu de homem na sala, 33 mulheres, né? E aí era muito bacana, porque assim, o magistério ele é fantástico. Aqui, na época, o Centrão era considerada a melhor escola do DF a nível de magistério.
Tanto que todos os meus amigos, as amigas que estudaram na minha sala, todas elas estão bem hoje, estão trabalhando, são professoras, outros estão em outra carreira e tudo. Mas assim, foi fantástico. Aí logo depois eu fiz um concurso, né, para professor. Aí passei lá para o estado de Goiás. Com 19 anos eu estava assumindo uma turma, e lá naquela época, lá no Goiás, o que acontecia? Eu fazia um concurso, eu assumi como professor PU, mas como eu tinha experiência, eu era capoeirista, eu gostava muito de brigar na rua e fazia capoeira e ganhava as competições. E aí eu assumi como professor de educação física só como magistério, lá era diferente, né? Só como magistério, porque tinha um prazo na LDB para o professor poder assumir em nível superior, aí tinha um prazo. Mas aí eu assumi, depois que eu fui concursado na área de educação física, eu comecei a fazer a faculdade. Aí eu comecei a fazer a faculdade de educação física, já era professor. Chegava lá na faculdade Alvorada e os professores ficavam olhando assim, pô, mas como tu é professor de educação física, você nem terminou a faculdade ainda. Porque naquela época, né, o profissional da área, que era do magistério, ele poderia atuar em outra área do estado de Goiás. Aí nesse período eu fiquei, aí depois eu fui para coordenação de ensino, passei por várias escolas, assumi projetos e coordenava os jogos escolares, que Vera sabe muito bem, né, que mexeu com esporte também a vida toda. Vamos entrar nessa área bastante. E aí nesses jogos escolares, Pepa, a gente coordenava os jogos, jogos escolares então envolvia atletismo, ginástica, futebol, vôlei, basquete, todos os esportes coletivos e individuais, né, tênis de mesa, tudo. Aí eu organizava os jogos em Pato Bernardo, Águas Lindas, Mimoso, Água Fria, Santo Essa Antônio região do Sudeste. todo em torno? Era em torno do Goiás porque era subordinada a Planaltina de Goiás. Era subordinada a Planaltina. Planaltina era a subsecretaria. E eu era o professor coordenador dos jogos. Então a gente organizava esses jogos. Águas Lindas, por exemplo, teve uma época que a gente foi jogar lá, velho, e o policial falou, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês podem ir embora, que nem polícia joga aqui nessa área. E aí, assim, porque era muito perigoso na época, era considerada a cidade mais violenta, né, do Brasil. Mas aí a gente ia lá, rezava os jogos, acontecia tudo bacana e tudo. Aí depois do período, né, aí conheci minha esposa, casei, e a gente foi fazer menino. E colocando tudo, né? E haja menino! Eu sempre quis ter muitos filhos. Que era Quantos o filhos? meu sonho. Ó, biológico, eu tenho que fazer igual a Vera. Biológico, eu tenho 5 filhos biológicos e um afilhado, que é o filho do coração, né? É mais velho. Esse afilhado é uma história bacana, porque ele conta pra mim assim, que sempre, todas as vezes que ia lá em casa, ele contava um dia pra chegar ao final de semana, pra ir pra nossa casa. Um dia a gente tava no hotel fazenda e ele falou assim, padre, eu sempre te considerei como meu pai, eu posso te chamar de pai? Eu falei, meu filho, você já é meu filho. Como é que fala não? Então, assim, Pedido aí desse, né? são praticamente 6 filhos, né? E essa paixão por criança começou aí. Eu sempre quis ter a casa cheia, eu sempre quis ter muito menino e cuidar. E não era pai só de palavra, é de chegar, assumir, trabalhar, né? de assumir, de acordar, de ir no hospital, de buscar. Porque hoje em dia eu vejo o que é complicado, é porque às vezes a pessoa muitas vezes quer ser pai, mas assim, não tem essa vontade, esse amor. Eu falei, eu quero ter muito menino, mas eu também quero ter saúde para poder cuidar, para poder trabalhar, né? E na época o pessoal fala, rapaz, você trabalha muito, que eu trabalhava no esporte à meia-noite, junto com a professora Vera, foi minha chefe, excelente chefe do esporte à meia-noite. Aí eu saía, trabalhava aqui na Secretaria de Educação, saía, ia para o Goiás, ia para a faculdade à noite, da faculdade eu ia para o esporte à meia-noite. Então, assim... na época, só te cortando. Não, pode falar, velho. Porque o Wesley, eu sempre admirei o Wesley. Pela pessoa que ele é, pelo batalhador, pelo lutador que ele é. Então, eu tinha um funcionário que estava à disposição, vamos assim dizer, da DRDLT, foi desse jeito que falava para mim, tem aí um funcionário à disposição da DRDLT, que nós não sabemos mais o que fazer com ele, porque ele não tem horário. Lembra, Wesley? Então, o que é a DRDLT, viu? Poucas outras, pô, a gente sabe o que é a DRDLT. Divisão Regional de Desporto e Lazer. Da administração Da regional. Administração Regional de Planaltina. Eu conheci a batalha do Wesley. Eu sabia que o Wesley estava precisando, naquele momento, era de um local
Porque não era deixar de trabalhar, que conciliasse tudo que ele estava fazendo, que era do futuro dele. Falei, meu irmão, bora trabalhar no esporte à noite mesmo, você topa. Dá para você chegar desse horário e sair nesse horário? Ele, claro. E quando ir para os campeonatos final de semana? Tô aí. Então, foi uma parceria. Só precisava só do horário, né, Wesley? Só, e o Já horário a começou a gente parceria tinha o aí, né, esporte velho? à meia-noite. Porque o Wesley, ele Que projeto era o Esporte da Meia-Noite? viu? Justamente. Nossa, Era um fantástico, projeto fantástico. assim, falando um pouquinho dele, depois você Pode continua aqui. falar, Porque velho. o Esporte à Meia-Noite, ele chegou para a Planaltina, eu estava na administração regional, na DRDT, que é a Divisão Regional do Desporto, lá Lembra o ano? Turismo. 2000, por aí, 2001, não é? Eu não me lembro bem a data, não. Se eu não me engano, Foi 99, antes. Por aí. tá? Era um projeto, na época, lançado pela Secretaria, pela Polícia Civil, mais diretamente, né? A mãe do projeto era a Daldei. Ela era agente da Polícia Civil. E nós éramos, naquela época, 19 diretores de regionais, de administração regional, né? E só eu de mulher. Aí ela passou lá numa mesa assim, o projeto Esporte à Meia-Noite. Aí todo mundo, não, mas eu vou lá, tudo perigoso, esse horário é o horário que eles estão mais avançados. Eram os bairros mais perigosos, né, velho? Eram os mais perigosos. Na época, que tinha muita índice de violência. Não, eu não tenho... E Planaltina estava naquela fase das gangues, começando as gangues. Tem Aí, pipocando. eu sempre gostei de trabalhar em atividade que você dá entretenimento, dá atividade de fato para o adolescente, para a criança e para o adolescente. Aí foi, de verdade, meu coração foi se enchendo daquilo, sabe? Assim, gente, oportunidade única de você, naquele horário, porque eles tinham tudo pronto. Foi feito um levantamento, qual o horário dos roubos, dos acertos, índices, né? dos índices, Isso. naquele horário. Foi tudo bem pensado, Tudo então, né? muito, muito bem pensado Projeto e era elaborado, lindo. projeto lindo. Muito bom. E todo mundo colocando defeito, todo mundo com medo. Eu levantei minha mãozinha, falei, eu levo pra Planaltina. Aí todo mundo, você tá doido, velho? Você é mulher? Você é o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não. É um projeto audacioso. Você vai estar lidando com bandido. Você vai estar lidando, né, com pessoas que você conhece da comunidade já gente rotuladas. A vulnerabilidade É. fora do comum. Perigosa. Mas é um projeto, ele te dá uma luz, ele te dá uma possibilidade de tirar esse povo da rua nesse horário. Então ele volta para casa cansado. Ele ainda vai para a rua plantar? Não vai. Ele tem que ser bem executado. Eu levo. Nossa da aldeia, porque ela já estava triste, que aquele monte de gente, ninguém queria. Negando. Aí nós trouxemos para cá. Quando chegou aqui, eu passei para o administrador, né? Ele falou, Vera, você que sabe. Nossa, A coragem é sua, né? Aí nós fomos, a equipe toda, montar. Porque não era só trazer o projeto. Ele tinha que ser um projeto que o ônibus, ele tinha um reloginho, que no ônibus, eu lembro direitinho assim, aquele despertador antigo, marcando meia-noite. Então, 11 horas, passava nas paradas, né? Recolhia os meninos. Recolhia os meninos, Recolhia os meninos né? e levava. Dava 1h30, né, Wesley, mais ou menos. Logo no início também, Vera, teve o núcleo era no... Não, era só esse Era aqui só do Kaique, né? Só do Kaique. Depois que passou Aí, pro Boris. atividade. Mandaram uma mesa de ping-pong, uns brinquedinhos. Eu falei, não. Isso aí não tem como executar o projeto de prender adolescente. Lá. É bola, é vôlei, é futebol, é basquete. Tem que sair de lá cansado. Aí foram correr atrás. Lá foi. Aí mandavam um professor para lá que queria chegar lá só, encostar e ficar. Não serve. É professor que vai pra quadra, que vai pintar jogo. Vai imaginar pintar o jogo dos caras. Tem que ser bem feita. Para amanhã, ele querer voltar. Né? Querer voltar. Que coisa. Outra coisa que eu tinha um problema seríssimo era com o policiamento. Entrou no ônibus, eu tinha que ter segurança até quando ele descesse na parada na volta.
Então eu tinha problemas sérios, não só eu, a equipe toda, com os policiais. Por quê? Prendiam ele como bandido, era solto pela justiça, ele ia cuidar da segurança dele lá. Então ele via os meninos que estavam lá como bandido. E eu não via, nem a equipe não via, o Wesley não via eles lá como bandido. Era como Porque pessoa. eram os que davam mais trabalho na cidade. Não era assim Mas que o a gente DNA via. de cada um, né? O Foi. DNA do policial é justamente assim. Ó, gente, deu tão certo o projeto, que o Wesley lembrou bem. Daí pouco tempo, nós tínhamos o segundo núcleo em Planaltina, que foi lá no Jardim Roriz. E era modelo, Tá? velho. Era Nossa, modelo, era era modelo do modelo. DF. Não só do DF, mas pessoas de outros países vieram para conhecer o projeto. Então Planaltina virou referência Virou referência. do projeto. O projeto Esporte Eu acho, Esporte eu Meia-Noite. acho- acho que hoje falta muito disso, né, na nossa sociedade. Eu acho incompleto, né, no país inteiro, não só aqui no Distrito Federal, não só em Planaltina. Porque infelizmente a gente vê hoje, por exemplo, assim, vê escolinha de futebol aqui, outra ali, mas a gente perdeu esses projetos, né, esses projetos tipo Esporte à Meia-Noite. Eu lembro, assim, quando eu era mais novo, tinha o segundo tempo. Olha, Né? desculpa de eu estar falando muito, mas é Aqui, muita história. filho, esse bate-papo aqui não tem Aqui é nada, só não. pra isso. Deixa eu falar. Eu sinto muito hoje, e eu culpo isso a política, sabe, Pepa? Sim. Eu culpo a política porque, a meu ver, primeiro, como ser humano, segundo, como professora, como mãe, né? A política, ela é doída. Por quê? Quando ela chega, ela não quer saber qual projeto que está dando certo, qual projeto que está andando. A não A continuidade. não continuidade. Porque se o projeto é do Pepa, eu não vou continuar o projeto, porque era do Pepa, eu não vou continuar com o nome dele. Então, eu acho isso árduo, sofrido. E quem sofre, primeiramente, é a comunidade. Todo projeto tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Todo projeto tem que ter um nome. Se o projeto é bom, eu vivi isso, uma experiência dessa com o projeto Cultura Viva. É um projeto de bairro em bairro, na parte cultural, nossa. ia de bairro em bairro e depois não deu continuidade. Não deram continuidade, Né? acabou. Tá aqui, o que funciona tem que ser mostrado, tem que ser mostrado. seguido. Claro. O esporte à meia-noite, o não acontecer, deixou um buraco enorme, Deixou. enorme. Eu fui para a Câmara, você sabe que eu odeio o microfone, falei. Eu fui lá pro... Pra É da falar sua pra natureza. tribuna, né? Pra tribuna, Defender, eu lá brigar. para defender o Esporte à Meia-Noite. Eu estava lá. O Esporte à Meia-Noite é um filho meu também, entendeu? É um filho do coração. Biológico é da aldeia, né? Mas do coração é meu. Eu lutei por ele, entendeu? Se o pessoal olhar pra Você Vera, foi já primeiro viu a levantar cara a do mão, esporte. né? Né? Esporte Sabe por quê? meia-noite. Porque além do esporte, os meninos tinham lanche, tinha tudo. E quando faltava, eu lembro que a Vera ficava doida. Quando faltava o lanche, eu falava, não, tem que trazer lanche pros meninos. Porque muitos deles iam lá para se alimentar também, por incrível que pareça. Iam lá, esperava a hora do lanche para poder se alimentar. E Eu lembro outra? que tinha menino lá que comia 12 pães. Não, e outra, Era. e outra, como você falou no começo, né, o projeto foi feito baseado no índice de crimes dentro da cidade. Aí se aquelas pessoas que estavam cometendo os crimes estavam no projeto, o índice de crime ia cair. Né? Então é uma coisa paralela. Então só pra você ver a importância desses projetos dentro da sociedade, justamente por causa disso. Porque você Justamente. tira pessoas de situações da criminalidade de risco para trazer um esporte, um lazer para a pessoa. Eles mesmos, Paulo, eles mesmos diziam, velho. Eu tive vários contatos com alguns meninos lá, inclusive alguns eu trouxe depois para poder fazer concurso, para poder fazer, fez curso de educação física, hoje é pai de família, hoje é profissional. Alguns a gente conseguiu resgatar. Os que já tinham passado pelo sistema, né, penitenciário e tudo, e a gente conversava com eles. Por que que eles entravam naquela vida? E eu me lembro muito bem de um dia, velho, que um dos adolescentes, chegava e falava assim, olha, a gente começa o crime com brincadeira. Eu falei, mas como assim? Tá todo mundo, nesse horário que era pra gente estar na rua, lá na esquina, porque a gente vai pra esquina, todo mundo... E aí tá ali, aí um começa a tomar uma birita, outro começa a usar droga, começa a fazer isso, e aí o cara fica doido, eu falo, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de fazer aquilo? Desafio, E aí né? começa Desafio. a brincar, Há uma instigação. e aí um vai instigando o outro, aí o adolescente ali, sem ter o que fazer, começa a fazer besteira, por quê? Por Uma causa da necessidade de ser ociosidade. aceito.
a necessidade de ser aceito, pela aquela galera que tá ali. E naquele momento ali, ele fazendo atividade física, cara, ele falou, professor, aqui eu nem penso besteira, aqui eu quero fazer atividade, aqui eu quero brincar, eu quero me divertir e tudo. Então assim, aí tinha os estudiosos na época que falavam que aquele horário era para o menino estar dormindo, mas dormindo o quê? Os meninos estavam na rua, eles ficavam na rua. Não tinha dormido não. Bebendo, usando droga e tudo, e lá não, lá dentro do espaço, praticava atividade, a gente acolhia, quantas vezes eu vi Vera dando conselho, sentava com os meninos, conversava. Olha, nós tínhamos campeão. Foi a maior loucura nossa, né, Wesley? Foi fazer o campeonato, né, o primeiro torneio. Jardim Roriz, porque a briga era, né? A briga tinha... Todo mundo foi contra, porque era ganho mesmo. Como é que você tem enfrentamento. Como é que vocês têm coragem de colocar isso na época dentro da administração? Eu lembro desse questionamento fora. De colocá-los num campeonato, todo mundo junto lá. Eu falei, gente, é aí que a gente vai ver o que está acontecendo dentro do nosso trabalho, se está dando resultado. As barreiras são quebradas a partir do momento que há o enfrentamento. Justamente. E foi tão bonito, porque, gente, nós tivemos um problema, nenhum problema, eles se cumprimentavam, né? Olha só. Então, são coisas assim que se perderam, que me dói muito isso aí. Essa época da administração é a melhor época aqui para Planaltina, a meu ver, e no depoimento que a gente tem aí na rua, o projeto de esporte e turismo, cultura e turismo na administração. A equipe era fabulosa, e não era a equipe que era isso aqui, esse expert em cultura, aquele não. Foi a vida que ensinou a se virar. Justamente. Você entendeu? A adaptação à cidade, ao conhecimento da cidade. Justamente. Olha só, nós tínhamos bola laranja, que era o basquete. Eu lembro do bola laranja. Nós tínhamos amigos do vôlei. Amigos do vôlei. Nós tínhamos bigode com atletismo lá dentro do Adonir Guimarães. Entendeu? Nós tínhamos natação. Aquela piscina lá, nós recuperamos. Nossa, ninguém acreditava naquela piscina. Mas tínhamos projeto para ser desenvolvido lá e faltava natação na nossa área. Aí com parceria. Aí tinha o pessoal do Gente Como a Gente. Que o Silmar sempre muito parceiro. Aí o Silmar, com o seu instituto hoje aí, fazendo um maior sucesso. E aí ele falou assim, Vera, você topa? Nós vamos reformar essa piscina. Eu falei, menina, mas demorou. Aí fomos atrás, né? O pessoal da UNB. Recuperamos a piscina e levamos para lá o pessoal do Gente Como a Gente. O pessoal da terceira idade. Da terceira idade. Gente, foi resgatada a piscina do nada. Lá era puro lixo. Então, naquela época, nós tínhamos... Na época de fazer isso novamente. Então, na hora de fazer isso novamente. Um espaço que está ocioso. Olha só, quando eu viajei longe. Uma área nobre, viu? Assim, eu sinto falta dos campos de futebol lá no Roriz. Campeonatos. Todo final de semana, feriados, campos cheios. Lá agora virou lixão. Olha, o esporte amador de Planaltina sempre foi referência, não é só no DF, mas no país todo. Olha quantos jogadores de futebol nós temos. Houve justamente aqui um bate-papo com o Zé Vasco, e o Zé Vasco relatou tudo isso, esse bate-papo, falando sobre essa questão, né, de que muitas vezes a dificuldade de conduzir o esporte dentro da cidade e no Distrito Federal em si. Agora eu vou fazer uma pergunta que acho que cabe aos dois, que vivenciou, que passou por isso. Conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. Eu vejo a dedicação de vocês e vejo muitas vezes uma responsabilidade enorme. Porque, na verdade, você está defendendo o direito da criança e do adolescente. Você está ali fazendo uma defesa. E quais são esses enfrentamentos? Quais são as dificuldades para que exercer essa função que eu falo para vocês e digo? Isso é um sacerdócio. A função de conselheiro tutelar é um sacerdócio. É uma dedicação à pessoa que não é sua família. E acaba que muitas vezes você tem que levar para casa porque o acolhimento
fantástico. Vocês dois passaram por isso, vocês vivenciaram e o Wesley passa. Então, explica um pouco para que a comunidade possa entender, a sociedade possa entender a dificuldade que vocês enfrentam. Mas você tem quanto tempo de conselheiro? Conselheiro desde 2013. 13. Vera, quantos mandatos Não, eu fiz só um. por mandato? Foi. Né? Eu estou no É, o terceiro mandato. né? Wesley, eu até gostaria que você falasse primeiramente, porque você está atuando, né? Eu, conselheira tutelar, eu continuo Uma vez Atuando. conselheiro, sempre conselheiro. Não, né? professor. Eu sei que tem famílias que até hoje que você eu acompanho acompanha, até hoje. né, que você dá assistência, isso aí eu sei, sou testemunha, viu? Eu sei, aham. Então, Pepe, o conselho tutelar, o que acontece? Primeiro, né, a pessoa tem que passar pelo processo, um processo de seleção, né? Tem que ter experiência, demonstrar que tem experiência, 3 anos comprovada com a área, atuando como criança e adolescente. Depois faz uma prova de seleção, passando nessa prova, feito um estudo da vida pregressa, né? Aí entrega toda aquela documentação, né? Que não tem nenhum problema com justiça, com Nada justiça civil, consta, né? criminal, nada consta. E aí você vai para a eleição. Aí para a eleição, é uma eleição que não é obrigatória, né? Uma eleição que não é fácil, que é muito disputada, porque você passa por é uma situação de um domingo que a pessoa ela não é obrigada a ir votar, ela tem Se que for mais votar. bem votado, né? Daqui de A última Pedaço, eleição você for mais bem votado. Essa última foi 843 Eu acho que do Distrito votos. Federal todo, não? Não, do Distrito Federal eu fiquei em terceiro. Em terceiro. Mais bem votado. Bem coladinho ali no segundo. Mas foi. E assim, é uma satisfação enorme, né? Porque, igual eu falei, quem tem muitos filhos, né, Vera? A gente vê o conselho como aquelas pessoas que vão lá, a gente pensa primeiro nos nossos filhos, é como se fossem os nossos filhos. Então, assim, quem já é pai, e é pai de verdade, mãe de verdade, né, Vera? Eu acho que tem uma facilidade enorme para trabalhar com o conselho. Porque existem as atribuições que estão lá no artigo 136 do ECA, né? Que aí a gente tem que cumprir com o artigo 98, artigo 101. Lá tem várias atribuições. Só que a gente vai além. É necessário ir além. Porque, é claro que você tem um limite ali para você trabalhar. Você aplica a medida, você vê uma criança em situação de risco, né? A criança está ali. Igual a lei fala que o direito dela foi violado. A partir do momento que o direito da criança foi violado, ou pelo pai, ou pelo Estado. Pelo pai, como assim? Por exemplo, o pai deixa de levar um filho que está doente a uma consulta. Falou, opa, o senhor está sendo negligente. O direito da criança foi violado. O pai deixa de levar a criança para a escola. Ele está sendo negligente e violado, porque é direito da criança estudar. Então aí entra o conselho. Quando é violado, por exemplo, pelo hospital, pela instituição de assistência social, porque a criança às vezes está com fome e precisa de uma cesta. A gente vai lá, faz uma requisição, né, Vera? E leva. Quando o hospital, por exemplo, quando a criança necessita de uma cirurgia, Aí tem necessita de um mais, documento. quando não tem onde você recorrer, aí você vai e compra a cesta básica, compra o pão, compra Você o tem remédio. que Então, dar um tem que se jeito, você virar, não tem vai que dar deixar a jeito. criança. Acolhe em Não tem, casa. acolhe E assim, é um trabalho que existe perfil. Tem muitos amigos meus que passaram assim, uns gostaram, outros não gostaram, outros, né? E assim, é difícil, não é fácil estar ali, porque você vê uma criança numa situação de sofrimento, né? Vê uma família que está em sofrimento, seja qual for o motivo. Tem que ter muito pé no chão, sabedoria, para poder estar resolvendo, segundo o que está no ECA, segundo o que a gente na nossa rede, porque a rede tem que estar interligada, junto com a assistente social, né? Hoje eu sou servidor efetivo da assistência social, né? Só voltando à história, aí só resumindo um pouco da história, quando a gente estava falando do esporte à meia-noite, aí eu saía do esporte à meia-noite, mesmo trabalhando o dia todo, chegava em casa para poder estudar, para poder passar em outro concurso, né? Eu colocava uma bacia de água com gelo e colocava o pé dentro para poder estudar, para não dormir. Manter acordado. Para manter acordado. Vida do esporte à meia-noite. Isso. Aí deu resultado, graças a Deus, passei algumas provas e escolhi assistência social. Aí hoje eu sou também especialista na área da assistência social. Entrei no concurso 2009, né? E por que eu falei da área da assistência? Porque hoje um dos carros mais fortes
é assistência social. A gente usa muito, né, Vera? Já usava muito, porque a gente solicita auxílio, solicita cesta, atividade, porque a meninada hoje, né, as famílias hoje estão muito carentes, necessitando muito, está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então a gente utiliza muito a assistência social, sabe, Pepe? E assim... Qual secretaria desse conselho? A secretaria hoje que toma conta, no início, quando a gente entrou, né, Vera, naquela época lá atrás, era a Secretaria da Criança. Hoje, quem toma conta da secretaria é a Sejus. Só que é o seguinte, o conselho é autônomo. Então, assim, a Secretaria da Criança, pela lei federal, né, o que acontece? Ele presta o serviço de assistência. Então, ele consegue para o conselho. Ele tem, por lei, determinação de doar para a gente, doar não, de disponibilizar para a gente o quê? O servidor efetivo, que nós temos lá hoje, o chefe do administrativo e 2 auxiliares. E aí estão lá para poder auxiliar no serviço dos conselheiros tutelares, certo? E tem carro, tem todo o aparato administrativo todo. Quem faz isso dentro do Distrito Federal é a Sejus. Não necessariamente o Conselho Tutelar está subordinado a Sejus. O Conselho é um órgão autônomo, certo? E aí, no caso dos municípios, a própria prefeitura ali junto, né, o pessoal da assistência e tudo, eles disponibilizam essa estrutura administrativa. Aqui, no nosso caso, o Distrito Federal é a Sejus, certo? É tanto que ele é eleito pela sociedade, né? É eleito pela Essa sociedade. liberdade de atuação no caso, essa autonomia que o ECA traz para o conselheiro tutelar, né? Porque ele é um órgão autônomo. Então, assim, o conselho ele tem uma autonomia, por exemplo, de chegar para você pensar que você resgatar uma criança, por exemplo, que está sofrendo ali, imagina, né? Resgatar uma criança que está sofrendo ali, retirar, levar para outra família ou levar para uma instituição em que ela possa ser melhor atendida do que na própria casa da mãe. Né? A gente tem várias experiências assim, a gente não pode detalhar e contar, mas assim, são várias experiências assim, de resgate de criança. Eu estava falando para os meninos que entraram no conselho que um tempo atrás eu tive que entrar dentro da boca de fumo, porque o pessoal estava usando um adolescente que era atendido por nós, que a gente já tinha levado para o abrigo, e ele voltou, foi para a rua, porque não se deu bem lá no abrigo, voltou, foi para a rua, e o pessoal acolheu eles. E os caras do crime estavam usando o garoto para poder cometer crimes. E em um determinado momento ele chegou no conselho com o dente todo quebrado, falando que ele estava machucado porque algumas pessoas tinham colocado ele para cometer um homicídio e ele não teve coragem de fazer o homicídio. Os caras bateram nele. E aí quebraram o dente dele, e eu fui lá na casa e resgatei o menino. Eu falei, não, você vai ficar aqui, não tem nada a ver com vocês, o garoto vai com a gente, com você. Então, assim, às vezes tem que ter coragem. É você entrar no local, um trabalho tem que ter coragem, porque isso aí, sangue frio, velho. Se você parar para ver a atribuição do conselho dentro do estatuto, isso não é. Mas se você vê uma criança ali sofrendo, sendo que vai sendo usada por traficante, por bandido, tem que ter a coragem, tem que ter a determinação que não é fácil. Vera também tem várias histórias assim, fantásticas de coragem, de enfrentamento, né, Vera? É porque, veja bem, você não pode simplesmente fazer de conta que não está acontecendo. Chega o caso... Fechar os olhos, né? Chega o caso lá, não tem carro. Ah, porque não tem carro, eu não vou verificar. Não tem como. Você se vira e vai no seu. Né? Quantas vezes eu já fui até abordado pela polícia. O que você está fazendo aqui? Estou procurando os meninos, né? Porque você tem que localizar, né, Wesley, onde ele está. Onde aquele adolescente, aquela criança ela está. Para ver o que você pode fazer por ela. Porque quando ela chega no conselho, ela esconde tudo. Porque senão ela começa a ser chamada de X9 e ela corre risco mesmo de vida passando pelo conselho. Porque eles acham que chegando a criança ou adolescente do conselho vai dedurar tudo que acontece lá no tráfego, lá na ponta. Então, e a gente vai para esse embate mesmo. Né? Aqui no Distrito Federal,
não só aqui, mas eu conheço na Redondeza, nós conhecemos, né, Wes, a dificuldade que o conselheiro tem com a rede. Porque a rede, ela tem que ter, quando eu digo rede, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, toda uma estrutura governamental, né? Toda uma estrutura. Nós, em Planaltina, nós não temos até hoje, ó, que eu saí já tem um bom tempo do conselho, só que ele não saiu de mim, né? Mas nós não temos um abrigo. Nós temos que sair procurando e pedindo, implorando, não é, Wesley, que aceite aquela criança ou aquele adolescente naquele abrigo lá fora. Não tem como. A estrutura dos abrigos em Brasília também, não sei se melhorou hoje, porque naquela época era difícil, né, Wesley? Era difícil, porque é o seguinte, acho que essa dificuldade que tem, acho que com documentação, com isso e aquilo, acho que realmente o lado de pessoal, o lado administrativo, dificultou muito em Brasília, a burocracia. Para poder se ter um abrigo de qualidade. Então, os abrigos que sobrevivem hoje, mais de doação, né? E de pessoas que têm coragem de envelhecer ali, cuidando de criança e adolescente também. Então, Brasília é carente de abrigo. Vivenciamos isso aqui na semana passada, recebemos o pessoal, o Baba e o Cristiano do Servos Carta. O Baba na rua e o Cristiano do Servos Carta. E essa carência na área dos moradores de rua, né? Falo por eles. A mesma coisa. A mesma coisa. Essa Mesma carência abrigo. do acolhimento do Estado, né? Essa carência do acolhimento, essa carência de espaço, porque, vamos dar um exemplo, Planaltina, nós temos uma cidade de 230 mil, 240 mil habitantes. Muita gente. Esse acolhimento, quantos conselhos temos aqui? Dois conselhos. Dois conselhos e aqui no setor tradicional. Dois conselhos, olha bem, é esse o ponto que a gente fala, né? Esse acolhimento, ele tem que acontecer, tem que ter um ponto de referência, o ponto para poder chegar. Eu me coloco no lugar de vocês, eu me coloco no lugar dos conselheiros hoje, porque a dificuldade até de ter sua própria sede, né? Hoje nós temos essa dificuldade de Planaltina, deles terem a própria sede, é uma luta constante de buscar o melhor espaço e ter espaço emprestado para prestar um serviço desse. Olha o serviço que é prestado para a cidade. Tem projeto pronto para os conselhos. E Planaltina não tem uma área, a gente não consegue uma área documentada que seja designada para o Conselho Tutelar. Não se consegue. Na época que eu estava lá, foi discutido isso, não foi, Wesley? Nós fomos em busca de locais mesmo, avaliado e tudo. Ainda tivemos uma guerra ali, Wesley também, que a gente queria aquela área do bombeiro. Que, né, que hoje Aí tivemos que entrar em um acordo, fomos para a audiência. Uma UBS não hoje. Foi? Né? Aí resolveram, ao invés do Conselho Tutelar, uma UBS. Não poderia ter dividido a área ali, um Conselho Tutelar, a área do Conselho Tutelar? Não, mas aí foi para uma UBS, que a gente precisava também. Mas a gente precisa de um local. A gente estava até sendo, na época, estávamos assim, despeja ou não despeja vocês? Despeja ou não despeja? Mas até hoje, velho, tem essa questão, né, dessa dificuldade da sede própria. Não só aqui em Planaltina, né? Mas não deve eu vejo em outras cidades que a situação é pior, viu? Então, assim, Planaltina hoje a gente tem uma estrutura boa, mas a gente fica dentro da estrutura do CRAS, né, do CREAS. E eles precisam do local, né? Que o Conselho 2 fica dentro da estrutura da administração. Isso se estende para outras cidades. Eu tenho acompanhado em outras cidades essa questão dos conselhos e algumas dificuldades. De vez em quando a gente vê alguma matéria falando sobre isso e a dificuldade dos conselheiros de fato executar os seus trabalhos, esse ponto. Uma coisa tem que ser feita, viu? Eu acho que os conselhos tutelares têm que ter apoio. Sim. Tem que ter apoio. Chegou, reúne a rede, entendeu? Porque tem dificuldade para uma consulta no hospital. Olha, eu tive um embate com uma médica aí na época, porque moradora de rua. E bom de embate você é. Olha só, não sei quantos filhos, grávida de novo,
E parecia que eu estava pedindo uma laqueadura para eu, Vera. Eu falei, eu já sou ligada há muito tempo, doutora. Eu não quero ver mais essa situação, né, Wesley? A gente tinha essa dificuldade que eu sei que hoje ainda tem. Porque o usuário de droga, ele não quer nem saber. É filho, despejou, está pronto para colocar outro ali dentro. Então, a rede, ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar. Então, a gente entende a dificuldade que a Secretaria de Saúde tem, que a Secretaria de Assistência Social tem, Secretaria de Educação. Gente, são parceiros aqui, a Regional de Ensino, né, Wesley? Olha, dificuldade é assim constante de aluno, a gente está junto deles, eles junto da gente. Então tem que ter essa parceria. E tem um papel importante, Wesley, eu não sei se acontece hoje, né? Que aí você entra no recurso parlamentar, né? De colocar o recurso. A gente sabe que hoje uma boa parte dos recursos que estão dentro das escolas, dentro da cidade, ele vem do parlamentar, do distrital mesmo, né? E muitas vezes, para a área que é a área do conselho tutelar, a área da criança e adolescente, como é o recebimento desses recursos? Há destinação para isso? Olha só, Pedro, na verdade a gente já aceitou quase todos os governadores que passou no DF, eu fiz parte da Associação dos Conselheiros Tutelares, até hoje faço parte, mas todos os governadores que passaram enquanto eu estava no mandato, a gente sentou e tentou propor para o governador essa destinação igual, por exemplo, é nas escolas do PEDAF, entendeu? Para ter essa autonomia, para poder fazer todo esse aparato mesmo que necessita. Mas hoje em dia, o que acontece? A lei prevê que a secretaria que cuida do Conselho Tutelar, que dessa assistência do Conselho Tutelar, no caso aqui do DF, que é a Secretaria de Justiça, né? Então todo o trâmite administrativo passa pela Secretaria de Justiça. Né? Todo engessado, então. Todo trâmite há um engessamento. todo trâmite financeiro passa também pela Secretaria, né? Então assim, a gente depende, de uma certa forma, da Secretaria de Justiça para poder alcançar melhorias, condições e etc. Então assim, o parlamentar não tem como ele executar uma emenda direta, por exemplo, destinada ali para o conselho, porque a gente não tem uma antes passar pela secretaria. Tal, tudo necessita Secretaria de Justiça. Desburocratização, né? Pro conselho hoje, que nem você está falando, para receber esses recursos, acaba sendo engessado, sendo limitado pela Secretaria de Justiça, né? Mas se a partir do momento que tem essa fica mais fácil de se trabalhar, né? Então, assim, eu acho que o governador que vinha, uma pessoa que vinha começar a fazer esse trabalho junto com o conselho tutelar, vai colher muitos frutos na frente. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é a valorização dos conselhos tutelares. A partir do momento que você valorizar o que o conselheiro faz, o objetivo do conselho tutelar e o que o conselheiro faz, começa a valorizar e ver o que precisa para que ele trabalhe, para que ele esteja junto da criança ou do adolescente. Entendeu? Não é mais um órgão, não é mais um órgão, você entendeu? Não é mais um. Ele é o órgão. É aquele que a mãe conta com ele para resgatar o filho. Aí eu vou te falar, velho, é o seguinte, e o Conselho Tutelar, ele alivia muito o trabalho do judiciário, mas muito mesmo. Ali você ameniza situações críticas de família, que chega pai lá desesperado para brigar, para separar, para terminar, para não quer mais o filho. Você ajusta a situação ali, consegue contornar a situação. O que a gente deixa mais tranquilo o judiciário é brincadeira. Né? Você chega lá, porque hoje em dia tudo a pessoa quer judicializar, né? Deu um problema, não aceita mais acordo, não aceita nada. E o conselho, o próprio fala mesmo, é aconselhar, né? Que o casal separou e tudo, mas ali depois que eles separam, a guerra, parece que ocorre uma guerra aqui, um quer o filho, o outro quer o filho, e a criança no meio daquele empate. Às vezes nem quer o filho, né? Ou às vezes nem quer o filho, às vezes chega lá nem outro quer o filho e fala aqui, ó, vai ficar aqui. Não há um consenso, né? Não há um consenso. E aí você tenta ali mediar o conflito.
Então o conselheiro tutelar também, ele é um grande mediador do conflito. Conflito entre pai e mãe, entre filhos e filhas, entre... Nossa, da família toda. Família toda, onde envolve criança. O conselheiro, quantas vezes chegou lá, por exemplo, uma mãe, que às vezes a gente recebe a denúncia e notifica a mãe, e a mãe vai lá e a criança está marcada, está com marca de agressão. De agressão. E aí ela chega e fala, pelo amor de Deus, conselheiro, não é só comigo não. Lá em casa o marido dorme com a faca, faca debaixo do travesseiro e tudo, eu tô com medo, Quantas mães a gente já salvou da morte, né? Com a intervenção do Conselho Tutelar. Por quê? Porque o cara que agride o filho e bate no filho a ponto de maltratar mesmo, maltratar. A esposa Às vezes Ela chega é pode a até primeira pior. vítima, né? Na verdade, ela é a Então primeira ali vítima. Ela tem que estar calada ali. Você passa por uma situação Ela ali passa que você por vai fazer uma isso, né? intervenção e aí você consegue. Na época do CRES, a gente solicitava o CRES ali a ponto estado, porque não adianta só você solicitar medida protetiva ali e o cara ficar solto. Entendeu? O cara fica solto, solicita a medida protetiva, a mulher está vulnerável. O que a gente solicitava na época era mudar de estado. Transferência. Vai para um lugar que você conhece, que o cara não vai atrás de você. Tudo para a criança parar de sofrer e a família, a mulher parar de sofrer. Então foram várias abordagens. E a gente, assim, Pepa, não sei como é que está o tempo, mas é interessante a gente deixar bem claro, velho, os canais agora de denúncia. Os canais de denúncia. Então, se alguém vê alguma situação de violação do direito da criança, maus tratos, situação de um possível abuso sexual, exploração sexual, denunciar no Disque 100, pode ir no Disque 100. Disque 100. Disque 100. Disque 100. Esse é o canal de denúncia, Isso. viu? Tem hoje também, tem o 125 e tem também, pode ir direto no Conselho Tutelar, certo? Fazer a denúncia. Se não quiser se envolver, pode ser o denúncia anônima. Mas é importante aqui em saber o Planaltinha, endereço. perto ali do hospital, né? Ali nos setores perto da regional de ensino e na administração ali, Próximo né? da administração. São 2 conselhos tutelares aqui, certo? Só que o que acontece? As pessoas às vezes não querem se intrometer na vida de outras. Mas se você perceber que existe uma criança que está sofrendo e que está falando, muitas vezes não dá ouvidos, né, Vera? A voz da criança. A criança está falando, ó, eu estou sendo maltratado. Eu estou sendo abusado, está acontecendo isso. É isso. mentira, isso E a é pessoa mentira, não dá ouvidos à criança. É. Então, o conselho tutelar é esse, que vai escutar a criança e vai tentar resolver E é por isso que há toda essa exigência para ser conselheiro. E tem que ter essa identificação, tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter. O conselheiro não é um salário que você põe lá, que você vai receber no mês. Muita gente pensa É que uma muita gente- missão. Eu já escutei assim, principalmente depois que eu fiquei mais velho, que a gente começa a ter contato, aí teve as últimas eleições de conselheiro, né, que eu até votei, eu vi muita gente que foi eleito pensando dessa maneira, não, vou ali, vou trabalhar lá, vou ganhar meu salário de conselheiro e tudo mais, mas eu acho que ninguém sabe verdadeiramente que nunca foi ser conselheiro, o trabalho que é uma missão. Ele é uma missão. Primeiro, você tem que ter muito amor a Deus sobre todas as coisas, tem que ter muita fé. Sacerdócio, na Não verdade. é? Porque se você não se colocar diante de Deus todo dia, quando você levanta, durante o dia, e quando você chega em casa, que você não tem hora para chegar. Você não tem hora para chegar. Quantas vezes Braslândia, né? Riacho Fundo, nas madrugadas, gente. E uma situação, Então, é uma missão. situação assim de desarmonia. Você vai, a pessoa vai no conselho procurar uma salvação. Vai procurar uma forma para resolver o problema. É a última cartada dela. É a última cartada. Por quê? Porque ali um problema de drogadição com o filho, é uma família que está passando por dificuldade, é um abuso, né? sexual. Muito abuso, e a gente muito. pensa às vezes que tem pouco, porque na Altina tem muito, Nossa, muito caso de abuso. Muito caso de abuso. Dentro da própria Há uma família, estatística né? em todo o Muita. Distrito Federal? Existe, eu não sei se tem recente agora, mas a própria Secretaria de Justiça ela tem essa estatística, né? Mas com esse período de pandemia aumentou, porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Consequentemente, Paciência aumentou encurtou. a bebida, paciência encurtou. Desemprego, assim, né? Muitas vezes, que a Vera falou, o índice de abuso sexual dentro das próprias famílias nesse período de isolamento, com certeza deve ter aumentado. Com certeza deve ter aumentado. E que a partir do... É isso que eu queria trazer. Como depois, pós-pandemia, pós-pandemia entre aspas, né? Que ainda a gente está sofrendo dessa pandemia e tudo mais. Mas agora que começou a abrir tudo mais.
como é que foi, Wesley, esse processo dentro do Conselho Tutelar? Porque, assim, é que nem a gente acabou de falar, aumentou os números de casos de abuso, aumentou os números de pessoas mais necessitando. Como até a gente conversou com o Barba semana passada, né, que querendo ou não, o número de moradores de rua também dentro do Distrito Federal aumentou pós-pandemia. Queria saber de você, Wesley, como trabalha como conselheiro, né? Como é que foi esse processo da pandemia? Esse período de pandemia pra gente, na verdade, lá teve conselheiro que pegou Covid 2 vezes, né? A gente foi, todos os conselheiros lá praticamente pegaram Covid, por quê? Porque a gente não parou. Porque uma coisa... Wesley, eu preciso de você, tô com Covid. Eu vou ligar pra quem? Também tá com Covid. Wesley, então me passa a lista ali de quem não tá com Covid. Porque são coisas que não tem como eu fazer, eu preciso do conselheiro, né? Aí ele começou a rir, falou, Vera, tá meio difícil. Você vê a dificuldade, né? Porque aí a gente tem que ir mesmo. Se uma criança tá precisando de socorro, não tem jeito. Agora o que eu fico impressionado até hoje, pô, a sociedade praticamente já está aí trabalhando, já tem um tempo, né? E boa parte aí do judiciário só está fazendo atendimento online, entendeu? Os hospitais estão funcionando, as escolas estão funcionando, o conselho está funcionando. Isso dificulta o trabalho de vocês, né? Porque tem situações que a gente precisa estar despachando com o promotor, tem situação que a gente precisa estar despachando dentro da vara da infância e tudo, que só documento às vezes não é o suficiente. A gente precisa do auxílio, por exemplo, do psicossocial da vara de família, da vara da infância, da vara, entendeu? Então, assim, pegando a sua pergunta, o conselho não parou. Não parou, infelizmente a gente não podia parar, porque a criança estava sofrendo, a criança estava sofrendo. Era um a gente momento, tinha que mais precisava de você, na verdade. O medo, velho, é você ir ao encontro, você poderia contaminar a família, ou também ir. Agora teve um período que era decreto, você ficava, né, não tinha como você fazer as visitas, aí você ficava ali atendendo, ficava tentando fazer as mediações, né? Mas assim, quando era uma emergência mesmo, de maus tratos, não tinha para onde correr. Tinha que ir mesmo, certo? E tentar resolver. O índice aumentou muito, João Paulo, de abuso, de maus tratos, né? Por quê? Porque a família fica lá, o pai não tinha o que fazer muito, bebia, levava bebida, a família toda ali. E aí a gente tinha que fazer as intervenções. Bem, eu não posso deixar desse bate-papo de ser saudosista. Né? E professora Vera, eu quero lembrar das colônias de férias. Porque, olha bem, colônia de férias dentro de Planaltina sem professora Vera não existia. Não existia. Eu lembro como hoje, sabe? Eu me arrepio. Eu falo porque quando é tratada com carinho, quando é tratado com amor, a gente via o amor que era conduzido, né? A colônia de férias, de pegar as crianças aqui, levar muitas vezes para outros lugares fora de Planaltina. No todo dia tinha um passeio, né? Vamos. Um local diferente. Veja bem, essa é uma parte da minha vida, assim, que eu tenho. Vou te falar. Eu não podia deixar de falar sobre isso aqui, não. Muito bom, porque até hoje, né? Esse dia mesmo eu encontrei com um ex-aluno, né, na farmácia, ele falou assim: levanta o braço. Aí eu não entendi, né? Aí eu falei: levantei. Ah, não é de Planaltina. Aí eu comecei a rir, eu falei: colônia de férias. Porque a gente tinha os passeios, né? Era como, vou falar de Planaltina, né? Vamos falar, eu falo da minha cidade. Sim, da minha cidade, da minha né? vivência, da minha história. Então, Planaltina, os meninos, a meninada, vamos assim dizer, não conhecia Brasília. Não tinha lazer também aqui. Tinha para buscar lazer fora. Onde? Colônia de férias. É o ano inteirinho esperando essa colônia de férias, que era um mês e pouco de colônia de férias. Então, imagina, o núcleo central era uma farra. Aí vinham os coordenadores, né? Os professores que atuavam diretamente com a meninada, onde era tudo lazer e passeio. Tudo. Gente, a coisa mais linda que eu tenho aqui na minha cabeça, aqueles menininhos de chapéu de palha, com aquela camisetinha da colônia de férias, lá no Nilson Nelson, cantando o hino nacional.
Sabe, aí eu tenho aquela música aqui. Toda vez que eu ouço o hino nacional, eu lembro disso aí. Isso marcou a criançada. Hoje você escuta. Tocar nesse assunto. Porque acabavam as vagas, ficava ainda aquela lista. Porque a meninada esperava a colônia de férias que não dava para abrigar todo mundo. Porque era história. Lá a gente tinha teatro, a parte cultural, lá a gente tinha a parte de lazer e a parte de passeio. Então, você já pensou? Uma criança que não tem nada, durante um mês e meio... Assim, qual o ano mais ou menos? Nossa, eu não lembro não. Eu sei que como coordenador de passeio eu fui 12 anos. 12? Sim. Foi por aí. Tem O tudo início, mais... eu não lembro disso do ano, não, quando você coordenou? Inclusive, estão aí. Geralmente era mais ou menos de julho. Não, Né? começavam as inscrições, né? Entrava as férias. Depois do Natal, Pepa, você ficava, era um mês e meio. Né? E meio. Então, ônibus. Mais um período de férias. O lanche era um espetáculo. Eu lembro sempre da saudosa Evânia. Tem mais isso? Não tem. Por que não Por volta? que não volta? Interessante. Olha só, isso. A criança, você vê hoje o adulto, né? Eu vejo igual esse menino, levanta a mão. E contar isso aí, para ele, faz parte da história dele, vamos assim dizer, é um prazer ir para a Colônia de Férias, é um prazer ele hoje falar. Eu participei da Colônia de Férias. É o currículo, faz parte do currículo dele, né? Porque eram histórias maravilhosas. Mas histórias hoje, perigosas tantas coisas que também. se perderam que tinha antigamente, o pessoal falava muito dos interescolares, por exemplo. Tenho certeza que a professora Vera organizou muito interescolar. Hoje em dia não tem, no máximo tem os interclasses ali dentro da escola mesmo, não tem mais aquele trabalho, né, que tinha entre as escolas, de harmonização das escolas, de todo mundo trabalhar, conhecer. A própria dificuldade, sei, né? A própria escola, por exemplo, quando retirou a educação física da grade, né, que antigamente a educação física era fora da grade, né? Aí, quando inseriu a educação física na grade escolar ali, aí dificultou um pouco, porque Perdeu, no horário né? inverso conseguia fazer as competições, conseguia fazer todos os detalhes. Mas mesmo assim eu acho falho, porque dava para fazer os interescolares, dava para fazer um evento Tinha todo um trabalho, né? muito bom, Preparação, envolvendo né? todas Dava. as escolas aqui, dava para fazer um Dava. espetáculo. E olha que Planalto é que nem a gente tava falando. Porque a partir do momento que você incentiva, por exemplo, um interescolar, você pode incentivar até um menino querer ser jogador de futebol, buscar ser um jogador de vôlei, alguma coisa do tipo. Basquete. Uma coisa são coisas que se perde, que para de incentivar o adolescente, a criança, a prática de esporte. Dizem que vai ter aí um novo modelo, Vera, do ensino médio. Eu tô esperando esse E aí é modelo, voltado até para vi. essas áreas específicas de atuação. Inclusive, o questionamento meu muito que o aluno, hoje em dia, ele sai do ensino médio, ele sabe fazer o quê? Se ele não tiver de escuro técnico, ele sabe estudar. Aí ele vai para a faculdade, né? faz mais 4 anos para fazer o quê? Estudar e ser um profissional. Hoje em dia, o jovem, ele precisa ali saber. Eu sei que muitos são contrários a esse pensamento, mas o jovem hoje em dia, no meu pensar, talvez o ensino novo agora, do ensino médio, ele tem essa tendência para o ensino profissional. Ele vai ensino preparar, técnico. ele vai preparar. Porque, por exemplo, o jovem hoje ele tem que saber, por exemplo, ele vai ter que fazer um curso técnico, ele tem que saber uma profissão. Ele está saindo, Pepa, hoje do ensino médio, ele não sabe. Um exemplo que a gente tava, vocês falaram aqui, por exemplo, o magistério. Então, justamente. Um exemplo muito claro disso. Quantos profissionais hoje, que são professores hoje, que aprenderam foram com o A magistério? maior dificuldade, eu acho que quando fazem as leis, eles esquecem o próprio povo. Não Eles vão pra vivenciá-las, cima. né? Assim, a gente tá falando muita coisa porque tem muitos assuntos semelhantes. O Barão falou a mesma coisa semana passada. Ele falava isso assim: como querem fazer uma lei para o morador de rua, sendo que eles nem consultam o morador de rua, que o morador de rua quer ser? Eu falo, justamente. Ele não, igual o curso técnico, eu sou super a favor do curso técnico. O meu neto, ele estuda lá no Estela, ele faz o curso técnico de computação, não é isso? Ele adora. Ele agora, ele já pensa de uma outra forma. Quando, no 9º ano, né, o ano passado que ele estava, ele não sabia. Eu vou fazer
vou para o ensino médio, e aí? E aí? E depois? E outra coisa, ele não tem um preparo para escolher Dá um uma profissão. direcionamento. Não, ele não tem. E aí, eu vou fazer faculdade de quê? Então eu acho que o adolescente que vai para o segundo grau, ele tem que ter uma matéria que vai ajudá-lo a pensar o que eu quero ser quando eu crescer. É isso. De preparar, de direcionar. Acabou o tempo, né? Que dizia que eram os pais que falavam assim, você vai fazer tal curso. E não tem mais isso. Você vai fazer tal curso. Eu falo, Pô, eu quero fazer isso. Não, você vai fazer isso. Eu falo assim, Vai pagar porque sua- hoje a gente conversa com a galera da minha idade, assim, que a gente já terminou a faculdade, mas hoje em dia o jovem tem que tomar decisão muito cedo. Essa é a realidade. Hoje o jovem tem que tomar uma decisão pra vida muito cedo. Que profissão eu vou seguir pro resto da minha vida? O que eu vou ser lá na frente, isso e aquilo. E se a gente termina o ensino médio, às vezes a gente sai perdido, mais perdido do que vai entrar, vai saber, vai fazer o quê. Aí beleza. Aí beleza. Esse cidadão. Entra na faculdade e pensa que é uma coisa, começa a vivenciar a faculdade, Vai vivenciar a trocando de Aí vai trocando faculdade. de faculdade, isso aqui. Ó, eu dou um exemplo, Identificou. eu dou o João. O João vira pra mim no belo dia e fala assim, Não quero mais curso. eu quero fazer engenharia civil. Eu quero você fazer engenharia civil? Ué, mas isso aqui é da família, olha para um lado, olha para o outro, só tem direito da família. Gente, se for contar, os 8 que fez direito dentro da família, eu falei, João Paulo, é o que eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de matemática. Então, vai e faz. Porque essa liberdade tem que ter. Essa liberdade a gente precisa dar justamente porque os resultados são eles. Outra coisa, Na verdade, você dá a parte teórica dentro da sua família. Você ali é a parte teórica. Você tem que acreditar na educação que você deu para seu filho, para ele fazer as escolhas dele. Sim. Esse que é o trabalho, não impor. Né? Por exemplo, Então, né? você estava falando dos cursos técnicos. Por exemplo, eu fiz engenharia civil. Mas se eu tivesse, por exemplo, um curso de técnica de edificação quando eu tava lá na escola, por exemplo, ia dar uma visão pra mim Totalmente diferente quando eu entrasse na faculdade. Porque eu entrei na faculdade, eu chegava na faculdade, já tinha gente que já trabalhava, que era mestre, já foi mestre de obra, que vivencia, já tinha feito técnica de edificação e já sabia muito mais coisas que eu ficava lá. O que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Cara, eu tô muito atrás. Aí a gente tem que se virar. A gente iniciou a conversa do curso técnico, eu estava falando do esporte, dos jogos escolares. Então, o que acontece? Tomara que esse novo ensino médio, que eles estão aí implantando, tenha também essa intenção de trabalhar, que o jovem possa escolher a sua profissão, o que ele quer, se ele gosta de ser um cientista, matemático ou um historiador, que ele faça aquilo que ele possa realmente buscar. Trabalhar o diagnóstico, Isso. né? E que também possa oferecer oportunidade para aquele que quer ser atleta. Aquele que quer ser atleta, por exemplo, dentro da própria estrutura educacional, escola, os clubes, ou as vilas olímpicas e tudo, possa oferecer, que acha aquele atleta dentro da escola e caminhe para as vilas olímpicas, e caminhe para que possa tornar um cidadão, aptidão, porque eu acho que tudo tem que começar ali da escola. Tudo. Eu acho. Vamos lá? Pode estar dando. Veja bem, quando eu te conheci mais de perto, né, vamos assim dizer, que eu comecei a viver mais próximo de você, eu fui para te conhecer melhor porque eu acreditei nos seus projetos. Porque você pensa na comunidade, você vê a comunidade como um todo. Né? É um bolo que você divide fatia. Você sabe trabalhar desse jeito, você sabe trabalhar grande. Então eu vejo em você isso que a gente está precisando. Hoje eu continuo Pepa, continuo defendendo Pepa, porque eu acredito no projeto Pepa, porque é o resgate de muita coisa, Pepa. E precisamos resgatar, Vera. É o resgate de muita coisa. É uma Planaltina que está adormecida com o potencial que a Planaltina tem. Olha só, cultural, esportivo. Esportivo, nós temos aqui um celeiro de esportivo. Pior que é verdade. Gente, é incalculável isso aí. Olha só, você, de emprego, desemprego. Eu hoje, de verdade, o Jovem Candango, ele voltou. Força. Só que é o seguinte, eu estou preocupado, eu vou falar disso agora, que eu até te pedi um socorro. Vai puxando outro. Entendeu? Mas o Jovem Candango, ele voltou com a força toda.
Só que aqui a ala norte, 100% prejudicada. Por quê? Porque os órgãos são poucos para a gente trazer. O acolhimento, né, de O órgãos. acolhimento dos órgãos. Não tem. A ala norte não tem onde acolher. Manda os meninos para onde? Pro centro. Lá pro centro. Lá pro centro. Aí, olha só. Você tem... Não pode faltar. Para você continuar São no projeto. ajustes do projeto no caminhar dele. Justamente. Olha só. Ele tem que ter frequência para continuar no projeto. Só que ele não tem como sair de lá, do plano piloto, e chegar em Planaltina para ir para a escola. Então são ajustes, são coisas. O projeto é excelente. Esse projeto, eu vejo assim como a menina dos olhos de Brasília para o adolescente. Dá o que fazer para ele, ocupar a cabeça, até para direcionar profissionalmente. E é bom quando se faz essa observação, porque muitas vezes quem conduz o projeto acha que o projeto está mil maravilhas. E sempre há espaço para reajustar. Melhorar, né? sem dúvida. E eu sempre falo, é bom, Vera, ouvir, né? E se acreditar. Porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão não só em Planaltina, mas no Distrito Federal. Mas especialmente dentro de Planaltina, nós temos uma missão, que é a missão do não errar. Não podemos mais errar com essa cidade, não podemos mais errar com o Distrito Federal. Precisamos fazer as entregas que realmente as pessoas almejam. Buscar isso no dia a dia, buscar isso. Verdade, Mas isso só vai acontecer quando for coletivo, quando for grupo, quando for comunidade, quando vivenciar a comunidade ali, no dia a dia. A gente tem buscado fazer isso, entender as questões, porque não adianta entrar cru em qualquer setor. Você não pode ser conselheiro tutelar sem saber o que tu vai enfrentar. Você não pode ser professora sem saber o que você vai enfrentar. Você não pode ter uma missão sem saber, de fato, quais são os pontos que você precisa enfrentar, precisa solucionar. E hoje, isso não há mais espaço para errar. Não há mais espaço para errar. Você vê que o que já erraram, né, eu acho que já tem muita experiência, já tem muita bagagem, que dá para consertar o que já errou. E agora é hora de começar a acertar. Sim, e Planaltina, eu acredito nisso. E Planaltina precisa mais do que nunca disso agora. Entendeu? Então, o porquê eu continuo Pepa? Porque eu continuo acreditando em você. Eu fico feliz demais. Eu acredito no meu parceiro aqui, ó. Você entendeu? Eu acredito no João Paulo, porque o João Paulo, ele chegou e falou, eu quero fazer o curso de engenharia. Você entendeu? Eu quero. Porque eu gosto dessa... É isso aí que eu quero ser quando eu crescer. É isso. Você entendeu? Então a gente tem que fazer a pessoa se autovalorizar, você tem que acreditar nela, mostrar para ela que ela é capaz e que pode. E o planaltinense não está assim. Tudo que você fala para a pessoa, você encontra, não, isso não dá certo, isso não vai. Isso não vai andar. Isso não vai andar. O autoestima da comunidade, ela precisa estar lá em cima. Então, precisa buscar em isso. todos os setores, essa autoestima a gente precisa buscar. O orgulho, valorização do profissional. A valorização do profissional, Deus. todo esse ponto. Eu acredito nisso e a gente precisa entender que o Distrito Federal passa por um momento, eu não vou nem citar pandemia, porque antes da pandemia muitas vezes isso estava acontecendo, tá? O autoestima baixo. O que eu tenho enfrentado no dia a dia de jovens ali com currículo sem experiência, mas querendo trabalhar, querendo ter força. Eu vejo mães, eu encontro mães desesperadas, porque dentro de casa os filhos estão com depressão por não ter um destino, um caminho. Um caminho, um emprego, algo para trabalhar, poder, né? entendeu? Ele dizer, ter orgulho de falar, isso aqui eu me mantenho. Gente, Essa melhor questão na é rede social, divulgando o currículo. Eu só quero trabalhar. Você já pensou o quanto isso é sofrido? Porque a gente que tem lá o salário da gente todo mês lá, a gente sabe o tanto que é sofrido. E o quanto que é difícil a gente é difícil. Agora, você já pensou uma pessoa que está desempregada, ele só pede um emprego, é só isso. Então está muito sofrido. Agora, Pepa, eu estou assim pensando aqui quando você está falando, minha mente assim está indo longe.
assim, essa ideia, que é uma ideia abençoada, uma ideia de vida, esse podcast, essa inspiração do João Paulo foi fantástica. Fantástica, está de parabéns, João Paulo, porque aqui você traz pessoas de diversas áreas, né, para dialogar com seu pai, para dialogar com o Pepa, e ele vai entendendo os gargalos, os problemas, os nós que tem na sociedade, que cada... Você vê a riqueza que foi o Barba falando, a riqueza que foi Jesus falando do morador de rua, né? E aí você entender um pouco também os projetos sociais que faziam parte da história de Planaltina, que hoje não tem mais, o que deu certo e pode estar continuando futuramente, entender um pouco da questão do conselho tutelar, da assistência social, e seria interessante essas outras áreas também, João Paulo, para a gente debater, porque o que a gente quer são políticas públicas que salvem a sociedade. Que evolua. As políticas públicas, boa parte está matando os nossos jovens, está matando as famílias e tudo. O que nós queremos enquanto cidadãos são políticas públicas que as pessoas possam viver felizes, que as pessoas possam curtir a vida, possam trabalhar, possam ter o acesso. Ter o acesso. Ter o acesso. É isso. O acesso ao esporte, o acesso à cultura, o acesso ao social. Pepa. Essa questão toda a gente precisa fazer e fazer bem feito. Olha, vivemos hoje. Eu tenho andado no Distrito Federal todo. Você não tem ideia onde eu tenho andado. Porque as pessoas têm provocado essa ida, esse caminhar. E conhecer a realidade é justamente nos fortalecer, nos dar um norte do que a gente precisa de fato fazer com que aconteça. Pessoal, o papo tá bom, né? Ah, mas tem uma coisa ainda. Hoje é o Dia Nacional do Idoso. Oh! Você entendeu? Olha só. E o idoso de Planaltina? Como é que tá? Como é que tá esse trabalho com o idoso? Porque eu já trabalhei tanto com idoso. Gente, teve uma época... Acertei na camisa, né? Acertou. Acertei na camisa, né? Eu me sinto valorizada. Olha só. Porque eu me lembro que eu tirava 2 horas, quando eu estava na administração, 2 horas na quinta-feira à tarde, para ir para o lado do idoso dançar com os velhinhos. Ah, Crevinho. Lá embaixo, né? Na Crevinho. Lá idoso. Lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Não, você dançava fala com os muito velhinhos, então. Com os velhinhos e as velhinhas. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira à tarde. Então, veja bem, o que Planaltina está fazendo para valorizar o idoso, para dar entretenimento, até, vamos dizer assim, para ele, aquilo que o Davi faz, atividade mesmo, o Planaltina está fazendo. Que trabalho fantástico, Davi, entendeu? o Então, Luiz, o pessoal faz com os idosos. Justamente isso. É uma sugestão. Quem trabalha com idoso hoje, mostra para nós o que se está fazendo, o que a gente pode ajudar, entendeu? Precisamos ter projetos voltados para isso. Precisamos ter projetos voltados para a criança. Precisamos ter projetos. Eu acho que hoje eu encaro isso aqui. Estão se investindo muito em levantar tijolo. Legal. É legal? É. Mas é preciso também olhar o lado humano. E esse lado está sendo esquecido. Esse lado de você chegar, pegar aqui o idoso, levar ele para um passeio, pegar os idosos, passear com eles, pegar as crianças, mostrar outra realidade, mostrar, evoluir essa mente e fazer com que as coisas aconteçam de fato. Eu acho que nós temos uma missão, e a missão, com certeza, o pai lá em cima que dá o comando de tudo aqui embaixo, é ele que dá esse comando. Ele sabe, ele enxerga, e que de fato as coisas podem melhorar e vamos buscar melhorar. Vai dar tudo certo. Wesley, meu amigo, Vera, minha irmã, Obrigado. minha mãezona, eu tenho um amor demais. O Wesley é amigo, não, isso é mais do que amigo, isso é irmão, tá? Infelizmente, o podcast do Poderia Pepinha, durar até mais, né? eu acho que foi o podcast que Foi mais longo. mais longo, Mas o fez papo todos tá os tão podcast, Dava o papo que poderia gostoso. ficar aqui, ó. mais porque longo de todos os que envolve podcasts muito. nossos. Muitas questões de muitas sociedade. questões. A gente... Eu espero que não tenha sido assim cansativo. Não. Mas quando A gente nem viu. Quando a gente tava conversando aqui, eu olhei pro Cristian, uma hora eu falei, já? quando a gente fala da comunidade, do amor que a gente tem, né? porque- Nossa comunidade, da gente querer fazer o melhor.
eu não consegui ficar aposentada, né? Eu falei, acabou, Até hoje não tá quero nativa. mais, eu não quero mais, não dou conta, minha saúde habilitou 100%. Falei, não dou conta, mas eu não consegui. Porque onde precisa de mim, eu estou lá. Sim. Eu sei vou, disso. eu não consigo. Eu sei Então disso. eu agradeço muito essa oportunidade. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos esse papo, né? Foi um papo muito bacana. O Wesley tem algum recado do Conselho Tutelar? Né? Novamente, o Disque Denúncia. Diz que sei, né? Se tiver alguma denúncia, algum envolvimento, perceber que existe uma violação criança e adolescente, diz que sei. Disque 100. Beleza? Verinha, Algum um recado, agradecimento, professora? Verinha? Olha só, não deixe de ser criança. Viva vamos dizer, a sua fase de criança uma vida toda. Né? Porque hoje em dia eu sinto que o ser humano está perdendo a alegria de viver. Né? Então, se você perde a alegria de viver, você perde tudo. Então, alimenta essa criança que vai em você, vai dar um beijo no seu amigo, de longe, liga pro seu amigo, manda um recadinho, manda uma figurinha, entendeu? Manda uma figurinha. Nesse dia eu falei, eu vou lá no Wesley, depois eu falei, nossa, mas que egoísmo é que eu vou no Wesley? Veio a pandemia. Então, mas isso aí, eu queria ter mandado a mensagem pro Wesley. Vieram outras coisas, eu não mandei a mensagem, eu fiquei com isso na cabeça. Que a hora que a gente dá vontade de falar com fulano, a gente liga, a gente manda a mensagem. Às vezes o Wesley estava precisando da Vera naquele momento. Então não custa nada você dar amor, Amar, mandar mensagem. amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque a gente, dessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente começar a pôr na cabeça assim, por que eu não fiz? Se cobrar disso, por que eu não fiz? Por que eu não fui? É muito triste isso, você começar a pensar desse jeito. Então vamos mais. Vamos pra frente. Amar mais, né, Vera? Amar mais. Amar mais. Amar primeiramente a Deus. Porque sem Deus nada, a gente não alcança nada. Ó, parabéns, tá, João? Novamente agradecer a vocês dois, né? Mas esse papo sensacional, que nem eu falei, foi um dos papos assim que mais entreteu a gente aqui, que a gente foi conversando que a gente nem viu a hora, né? Então novamente agradecer vocês, pai, a última palavra. E você que está nos assistindo, né? Eu digo uma coisa para vocês. Se identifiquem. Você que é de outras cidades, né? Se identifique com a história desses dois personagens do podcast do Pepinha. Um abraço, até o próximo. Um abraço, pessoal, até o próximo. Até mais. Tchau.